Olá, seja bem-vindo ao canal História Geral. E no vídeo de hoje focaremos num cenário diferente: o continente americano. O continente americano, do contrário que muitos pensam, já é habitado há pelo menos 20 mil anos. Várias culturas e verdadeiros impérios floresceram neste vasto continente. E da América do Norte até a América do Sul, muita história aconteceu nesse tempo. Impérios, guerras, avanços tecnológicos, lendas sobre deuses sedentos de sangue, sobre cidades de ouro e até cenotes que levam ao mundo dos mortos. Mas antes de viajarmos no tempo, peço que ajude o canal a espalhar mais conhecimento como esse para mais pessoas, por simplesmente dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajudará para que possamos cada vez mais melhorar a quantidade e a qualidade dos vídeos, e também por compartilhar com seus amigos. E para abrir essa série de civilizações americanas, nada melhor de iniciarmos com uma das civilizações pioneiras no continente, a civilização Olmeca. A civilização Olmeca, localizada onde fica o atual México, prosperou por toda a região da Mesoamérica pré-clássica, de 1200 a 400 antes da Era Comum. Construíram complexos sagrados monumentais e enormes esculturas de pedra. Já consumiam chocolate, e seus deuses em forma de animais foram as características que a cultura olmeca desenvolveu e transmitiu aos povos que vieram depois deles. Com suas terras centrais no Golfo do México, atualmente os estados de Veracruz e Tabasco, a influência olmeca e a atividade comercial se espalharam a partir de 1200 antes da Era Comum, se estendendo do sul até a atual Nicarágua. Porém, o que se tem constatado é que essa civilização sofre de uma destruição sistemática entre os anos 400 e 300 antes da Era Comum. A civilização olmeca apresenta um mistério, sendo que de fato nem sabemos como eles chamavam a si mesmos, pois a palavra olmeca tem origem no idioma náhuatl, a língua dos astecas, e que significava povo da borracha. E esse termo, o povo da borracha, remete para a antiga prática utilizada desde os olmecas até os astecas de extrair látex da castilha elástica, uma árvore local de onde se extrai borracha. Devido à falta de evidências arqueológicas, suas origens étnicas e a localização e extensão de muitos de seus assentamentos não são conhecidas. Os olmecas, no entanto, codificaram e registraram seus deuses e práticas religiosas usando símbolos. O significado preciso desses registros é ainda muito debatido, mas no mínimo, sua complexidade sugere algum tipo de religião organizada envolvendo uma forma de sacerdócio. As práticas religiosas olmecas de sacrifício, rituais de cavernas, peregrinações, oferendas, quadras de bola e pirâmides foram transmitidas a todas as civilizações subsequentes na Mesoamérica, até a conquista espanhola no século XVI. Essa civilização surge no período conhecido como pré-clássico ou formativo, e escavações apresentam algum vestígio olmeca depositado de forma ritualística no santuário El Manatí, próximos de outros sítios arqueológicos como os de São Lourenço ou Tenochtitlán. E parece que os olmecas tiveram suas raízes nas primeiras culturas agrícolas na região do atual estado de Tabasco, México, e que começaram entre 5100 a 4600 antes da Era Comum. A prosperidade olmeca foi inicialmente baseada na exploração de áreas costeiras férteis e bem irrigadas do Golfo do México, para cultivar culturas como milho e feijão várias vezes por ano, o que permitia um excedente agrícola. Eles também, sem dúvida, reuniram um abundante suprimento local de alimentos vegetais, nozes de palmeira e vida marinha, incluindo tartarugas e moluscos. Lá pelos anos 1200, antes da Era Comum, os centros urbanos mais desenvolvidos são encontrados em São Lourenço, o mais antigo, La Venta, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes e Las Limas. A cultura desenvolvida em São Lourenço atingiu seu pico de prosperidade e influência entre 1200 e 900 antes da Era Comum. A sua posição estratégica, a salvo de inundações, lhe permitiu controlar o comércio local. Bens comerciais olmecas típicos incluíam a obsidiana, jade, serpentina, mica, borracha, cerâmica,
penas e espelhos polidos de ilmenita e magnetita. A evidência da alta cultura de São Lourenço inclui a presença de estruturas grandiosas, como uma quadra de bola antiga, drenos de basalto esculpidos através de montes artificiais, e a estrutura conhecida como Palácio Vermelho apresenta vestígios de uma sociedade muito avançada. No entanto, por volta de 900 a.C., o local de São Lourenço exibe evidências de uma destruição deliberada, enquanto outra cidade, a do sítio de Laventa, aparenta um crescimento contínuo no mesmo período, considerada pelos historiadores como tendo sido uma nova capital e tendo uma capacidade de sustentar uma população de cerca de 18 mil habitantes. Os três locais de São Lourenço, Laventa e Laguna de los Cerros tiveram uma simetria bilateral em seu planejamento, e em Laventa foi construída a primeira pirâmide da Mesoamérica. É o layout arquitetônico premeditado dos centros religiosos desses locais que é o mais impressionante. Por exemplo, em Laventa os edifícios são colocados simetricamente ao longo de um eixo norte-sul, com 4 cabeças colossais voltadas para fora em pontos-chave, aparentemente agindo como guardiões do complexo. Uma enorme pirâmide de degraus cerimoniais, uma praça rebaixada ladeada por colunas de basalto de 2 metros de altura e 2 pirâmides menores fornecem características que seriam copiadas repetidas vezes nos principais locais da cultura mesoamericana posteriores. Laventa, assim como São Lourenço, sofreu destruição sistemática e deliberada em seus monumentos em algum momento entre 400 e 300 antes da Era Comum. Como em outras áreas da cultura olmeca, os detalhes de sua religião são inconclusivos, mas com um número cada vez maior de evidências arqueológicas, é possível reunir algumas das características mais importantes da religião olmeca. Um exemplo é que os olmecas parecem ter tido uma reverência particular por lugares naturais que se conectavam com as importantes junções do céu, da terra e do submundo. Por exemplo, as cavernas podem levar ao submundo, e as montanhas que têm fontes e cavernas podem oferecer acesso a todos os 3 planos. Locais montanhosos olmecas importantes foram El Manatí, Chalcatzingo e Oxtotitlán. Não há registro dos nomes dos deuses olmecas, exceto que muitas vezes representavam fenômenos como a chuva, a terra e especialmente o milho. Por esta razão, deuses identificáveis na arte olmeca receberam números em vez de nomes, como por exemplo Deus 6, Deus 5 e assim por diante. Os olmecas atribuíam um significado especial aos animais presentes em seu ambiente, especialmente aqueles no topo da cadeia alimentar, como onças, águias, jacarés, cobras e até tubarões, identificando-os como seres divinos e talvez também acreditando que os governantes poderosos poderiam se transformar nessas criaturas. E sua arte remanescente indica um fascínio especial pelo jaguar, talvez indicando uma importância especial em seu panteão, algo encontrado em várias outras culturas que vieram depois na Mesoamérica, como maias e astecas. O legado mais impressionante da civilização olmeca são as colossais cabeças de pedra esculpidas em basalto, e todas essas esculturas exibem características faciais únicas, tanto que podem ser considerados retratos de governantes reais. As cabeças podem ter cerca de 3 metros de altura e 8 toneladas, e a pedra a partir da qual foram trabalhadas foi, em alguns casos, transportada por 80 quilômetros ou mais, presumivelmente em enormes balsas. Foram descobertos 17 dessas estátuas, 10 dos quais ficam em São Lourenço. Os governantes geralmente usam um capacete protetor e às vezes mostram uma cabeça com patas de onça penduradas na testa, talvez representando uma pele de onça usada como símbolo de poder político e religioso. O fato dessas esculturas gigantes representarem apenas a cabeça pode ser explicado pela crença na cultura mesoamericana de que era apenas a cabeça que carregava a alma. Outro registro permanente dos olmecas é encontrado em esculturas e pinturas rupestres. Frequentemente feitos em torno de entrada de cavernas, eles geralmente representam governantes sentados, como por exemplo em Oxtotitlán, onde uma figura usa um traje de pássaro verde, e em Chalcatzingo, onde outro governante se senta em seu trono cercado por uma paisagem de milho.
Em outros locais também há pinturas e rituais rupestres, por exemplo em Cacarhuasque, Yustlahuaca e Ostotlan. E um dos deuses mais comumente representados em pequenas esculturas é o chamado Deus Quatro, às vezes chamado de bebê da chuva, que representa um bebê humano. Talvez a escultura de jade mais significativa seja o machado de Kuntz, uma cabeça de machado cerimonial descoberta em 1890 pelo mineralogista norte-americano George Frederick Kuntz, e que agora se encontra no Museu Americano de História Natural em Nova York. Não se sabe com clareza o que provocou a eventual extinção da cultura olmeca. Sabe-se que entre 400 e 350 a.C., a população da porção oriental do território natural olmeca decresceu bastante. E esta perda de população parece ter sido originada por fatores ambientais. Talvez seja o resultado de mudanças nos cursos dos rios importantes ou de seu assoreamento devido a práticas de cultivo insustentáveis. Qualquer que tenha sido a causa, poucos séculos após o abandono das últimas cidades olmecas, haviam se estabelecido firmemente culturas sucessoras, conhecidas como epi-olmecas. Os olmecas influenciaram as civilizações com as quais entraram em contato em toda a Mesoamérica, e no período em que estava em declínio, culturas como os zapotecas e os maias estavam em seus primórdios. Além disso, muitas divindades apresentadas na arte e religião olmecas, como o dragão do céu, uma espécie de criatura jacaré com sobrancelhas flamejantes, e o deus da cobra emplumada, reapareceriam em forma semelhante em religiões posteriores. O deus serpente, especialmente, seria transformado nos deuses maiores, chamado Kukulcán para os maias e Quetzalcoatl para os astecas. Essa influência artística e religiosa, acompanhada das características dos prédios cerimoniais precisamente alinhados, com suas pirâmides monumentais, rituais de sacrifício e quadras de bola, significava que todas as culturas mesoamericanas que surgiram depois deveriam muito aos seus misteriosos precursores, os olmecas. Nos próximos vídeos, conheceremos mais sobre esses outros povos mesoamericanos, como os maias e os astecas, bem como outros povos, tanto os da América do Sul como da América do Norte. Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like se gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história.